Números, capítulo 27. E as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, os nomes das quais eram Maalá, e Noa, e Ogla, e Milca, e Tirza, chegaram, e apresentaram-se diante de Moisés, e diante do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta do tabernáculo do testemunho, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, o qual não esteve na junta que se reuniu contra o Senhor na companhia de Coré, mas sim que em seu pecado morreu, e não teve filhos. Por que será tirado o nome de nosso pai dentre sua família, por não haver tido filho? Dá-nos herança entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou sua causa diante do Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés, dizendo: Bem dizem as filhas de Zelofiade, has de dar-lhes possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e passarás a herança de seu pai a elas. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Quando alguém morrer sem filhos, passarei sua herança à sua filha, e se não tiver filha, darei sua herança a seus irmãos, e se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a seu parente mais próximo de sua linhagem, o qual a possuirá, e será aos filhos de Israel por estatuto de regulamento, como o Senhor mandou a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Sobe a este monte Abarim, e verás a terra que dei aos filhos de Israel. E depois que a houverdes visto, tu também serás recolhido ao teus povo, como foi reunido teu irmão Arão, pois fostes rebeldes no deserto de Zim, no conflito da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas à vista deles. Essas são as águas do conflito de Cádiz no deserto de Zim. Então Moisés respondeu ao Senhor, que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse a Moisés: Toma Josué filho de Num, homem no qual há espírito, e porás tua mão sobre ele, e o porás diante de Eleazar o sacerdote, e diante de toda a congregação, e lhe darás ordens em presença deles. E porás de tua dignidade sobre ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeçam. E ele estará diante de Eleazar o sacerdote, e a ele perguntará pelo juízo do Urim diante do Senhor, pelo dito dele sairão, e pelo dito dele entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe havia mandado, que tomou a Josué, e lhe pôs diante de Eleazar o sacerdote, e de toda a congregação, e pôs sobre ele suas mãos, e deu-lhe ordens, como o Senhor havia mandado por meio de Moisés.